Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. E nesta manhã eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, por me permitir de entrar em sua casa. E nesse momento eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com a sua vida. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu me deparei com esse texto? Porque hoje pela manhã eu li algo que me chamou a atenção e fui procurar saber, entender dentro daquilo que eu conheço através do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que eu aprendi aqui é que evangelizar é um ato de obediência e de amor a Deus. Evangelizar, o ide, eu entendo que é para todos. Por que o ide é para todos? É um ato de obediência. Porque, abrindo a Bíblia, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ele está nos dando a direção de pregar o Evangelho, assim como alguém pregou para nós, assim como alguém ministrou sobre nossas vidas. E nós tivemos a consciência e entendemos que Jesus Cristo tinha que fazer parte da nossa vida. E Ele fazendo parte da nossa vida, nós temos que retribuir de alguma forma. De que forma é essa? Pregar o Evangelho a toda criatura. Porque é uma obediência. Alguém obedeceu a Ele lá atrás e pregou para mim. E através da palavra do Evangelho, a palavra genuína, veio de confronto àquilo que eu praticava de errado e fez com que eu viesse a entender que o melhor era estar em Jesus, que o melhor era estar com Jesus. Só que o ide é para todos. Todos devemos pregar o Evangelho. O Evangelho ele não é pregado de qualquer forma. O Evangelho ele não tem como ser seguido de qualquer maneira. Para isso existe ensinamentos. Para isso existe pessoas que nos orientam e nos ensinam a dar continuidade naquilo que nós iniciamos quando entregamos a nossa vida para Cristo. Então, quando ele fala isso, Jesus ele nos dá uma ordem de pregar o Evangelho para todos. Ele nos chama para ser representantes dele. Como é ser representante de Jesus nessa terra?
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós estamos tendo o entendimento que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura é uma obediência de Deus. Ide por todo mundo e fazei discípulos é um mandamento também de Deus, é uma obediência de Deus. Porém, para você criar, fazer discípulo, você tem que ser um discípulo. Porque como eu posso discipular se eu não fui discipulado? Jesus, ele discipulou os seus discípulos. Cada um teve o seu ensinamento. Porque Jesus, ele conseguiu ver que cada um teve uma experiência. Então, a sua experiência fez com que cada um que ele o escolheu viesse a se tornar o seu discípulo. Então, para antes de eu querer discipular alguém, eu preciso ser discipulado. Por isso que quando eu disse o ide é para todos, porque é para todos. Agora, ministério não é para todos. Ministério é para quem se capacita para tal. Quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, como foi citado nesse texto que eu li, para ele se tornar apóstolo, ele teve que aprender. Ele aprendeu com Gamaliel. Então ele, para poder ensinar, ele tem que aprender. Ministério não é para todo mundo. Ministério é para quem busca ter um relacionamento com Deus. Ministério é para quem verdadeiramente tem compromisso com Deus. Ministério é para quem realmente se dedica a Deus. Ministério é para aqueles que pregam a verdade, a palavra genuína. Quer ver uma coisa? Nem todos estão preparados para trazer uma palavra evangelística. Porque muitos tentam evangelizar, porém não dão ao pecador a mínima orientação sobre a salvação, como obtê-la. Existem vários ministérios. Quem sou eu para julgar alguém? Mas aqui eu venho trazer um alerta para vocês. Quando nós entendemos que fomos chamados para evangelizar, o evangelho é confronto, não é conforto. E para o evangelho vir de confronto a alguém, o primeiro confronto é o pecado. Eu preciso confrontar aquele que eu estou indo evangelizar. Porque eu não vou evangelizar qualquer pessoa. Eu vou evangelizar aquele que está, naquele momento, me apresentando algo que eu venha ter a convicção que ele está praticando o erro. Por exemplo, por que eu digo qualquer pessoa?
Porque, abre uma aspas, o certo é nós evangelizarmos quem está lá fora do arraial. O certo é nós evangelizarmos quem está no Egito. E nós entendemos que quem está no Egito está na escuridão. Então eu não posso querer ficar evangelizando algum crente ou algum cristão, tendo em vista que já era para ele ter esse conhecimento do que é e não é o certo. Por isso que eu digo e repito que não é para qualquer pessoa. É para aquela que está na escuridão, é para aquela que necessita de ouvir uma palavra. Mas eu não posso trazer conforto para aquela pessoa, eu tenho que trazer um confronto para que ela possa entender que a prática do pecado é errado, que Jesus ele abomina a prática do pecado, porém ele ama o pecador. Então muitos tentam tornar a palavra de Deus mais agradável a algumas outras pessoas, porque não querem falar do pecado, não querem falar sobre o arrependimento, não querem falar sobre a renúncia. E com tudo isso, existem certas denominações que estão crescendo, porém as almas continuam ainda perdidas, porque não estão praticando o verdadeiro evangelho de Cristo. Estão confundindo o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Qualquer um pode fazer isso. Por quê? Porque se eu estiver passando por um local onde tem um bar, existe uma máquina de música, existe alguém ali que está afastado do evangelho, mas esse alguém naquele momento quer ouvir um louvor. Na máquina de música tem o louvor. Ele vai colocar sua moedinha lá e vai tocar o louvor. Esse louvor que está tocando naquela máquina, eu tenho certeza que vai alcançar alguém. Tanto ele que colocou vai ser alcançado, como também quem está ao seu redor, escutando o louvor que está sendo ministrado naquele lugar. Então o ID é para todos. Agora, você exercer um ministério, requer mais de você. Escute. Proclamação significa proclamar o evangelho. O que é proclamar o evangelho? É a comunicação ao pecador a respeito da sua condição de escravo, do pecado, da natureza e consequência dessa escravidão, do amor de Deus, a sua providência em Jesus Cristo para a salvação deste e da chamada. Eu proclamar o evangelho para alguém genuíno, eu tenho que comunicar àquela pessoa, através da palavra de Cristo, que ela está dentro de uma escravidão pecaminosa. E isso vai lhe causar consequências em sua vida, que pode também agravar em sua natureza humana. Então eu preciso ter um conhecimento daquilo que eu estou pregando, para mostrar àquela pessoa que o ato que ela está cometendo é errado. Então, para eu fazer isso, eu tenho que me dedicar, eu tenho que abdicar de algumas coisas,
para que eu possa obter conhecimento da Bíblia, para que eu possa ter conhecimento daquilo que eu vou falar e mostrar para a pessoa que ela precisa largar a prática do pecado. E para que ela venha fazer isso, eu não posso ser mais um. Eu tenho que ser diferente e confrontar contra o pecado que aquela pessoa faz. E isso chama-se ministério. Por quê, pastor? Porque ministério, você tem que se dedicar. Ministério, você tem que renunciar. Ministério é diferente, meu irmão e minha irmã. Mas vamos sequência. E eu proclamando o evangelho para essa pessoa, eu estou mostrando para ela que ainda há uma solução sobre a sua vida. Que ainda há uma esperança sobre a sua vida. E essa esperança está em Cristo. Porque a mesma esperança que um dia me alcançou e que me trouxe para a posição aonde eu estou hoje, é o mesmo que pode alcançá-la e levá-la ainda num lugar mais alto do que ela possa imaginar. Desde o momento que ela entenda que ela tem que fazer o correto, que ela precisa pregar o evangelho genuíno, que ela precisa pregar a palavra verdadeira, para que as almas que estejam indo frequentar o templo a qual ela administra venham estar sendo levadas a Cristo, que venha a ser pregada a palavra de Deus genuína, que não possa estar sendo ensinada para ela, pregada para ela, uma palavra de só amor, de carinho, sem sequer mostrá-la que o pecado é errado. Porque o que está acontecendo hoje é isso. Eu não posso ter medo e temer em falar. O que mais está acontecendo hoje é isso. São pessoas que não pregam mais a verdade, só passa a mão na cabeça, massageia o ego de alguém, entendeu? Por interesse próprio, mas esquece de pregar o evangelho e de aquela pessoa estar sendo levada para o inferno. Então eu proclamar o evangelho não é de qualquer maneira. E tem mais. Eu proclamando o evangelho verdadeiro, genuíno, através do Espírito Santo de Deus, eu consigo fazer com que essa pessoa venha a ser integrada ao ministério, ao templo, porque a igreja somos nós. Então, qual é o significado da palavra integrar? Integração. Depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um compromisso com o corpo de Cristo. Entendeu isso? Ele deve ser convertido depois do pecado que ele cometeu, ele recebeu a proclamação da palavra, ele se converteu, ele largou o pecado e ele deve ser levado agora a um compromisso. Entenderam? Então, para que ele venha a ser levado a um compromisso, quem está levando também tem que ter compromisso. Se não tiver compromisso, não tem como levar esse alguém para um compromisso. Tem mais. Ele sendo levado a um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, automaticamente ele ali vai ser discipulado. Ele vai ser levado a um desenvolvimento, a um amadurecimento, a um crescimento espiritual da sua fé em Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo ele diz:
Paulo prega, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então alguém precisa discipular para que este que já está sendo discipulado venha a ter um compromisso com o corpo de Cristo, para que venha gerar ali uma fidelidade da parte dele para com Cristo, para que haja um desenvolvimento maior, para que haja um amadurecimento da parte de Deus para esse que é e essa que está sendo discipulado ou discipulada. E aí a sua fé vai aumentar cada vez mais, porque vai ser gerada dentro dele ou dela aquilo que Deus está nos ensinando desde quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, eu e você podemos vencer. Então, para que eu venha fazer isso, eu preciso ter compromisso. Não basta só ir pregar, eu tenho que fazer discípulo. Então o ID é para todos, porém ministério não é para todos, entendam. É igual avivamento. Tem pessoas que confundem derramamento com avivamento. Avivamento é para quem busca, derramamento é para todos. Aí no livro de Efésios, capítulo 4, olha o que diz, versículo 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolo Paulo falando conosco através da carta a Éfeso. E diz mais: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando conosco. E é o que está acontecendo hoje. Tem pessoas que não querem levar você a um conhecimento mais profundo, porque estão sendo fraudulentos com a palavra de Deus. Não querem que vocês venham obter conhecimento, porque quando vocês obtiverem o verdadeiro conhecimento, vocês vão entender que o que mais tem por aí são pessoas que não estão exercendo o ministério, estão exercendo o ID. Eu quero que vocês entendam isso. E eu vou mais além. Além disso, o apóstolo Paulo escreve aqui em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Como não tem como eu não anunciar o verdadeiro evangelho, porque aqui está dizendo, ai de mim, se não anunciar. Mas para eu anunciar, irmão, eu preciso sentar para aprender, para que eu não venha falar besteira, para que você não venha falar besteira.
Então eu quero deixar essa reflexão para você nesta manhã. É uma reflexão que me chamou muito a atenção, porque eu me deparei com um texto e eu quis me aprofundar um pouquinho só. Porque às vezes tem pessoas que falam sem obter conhecimento. E eu quero mostrar para você que há uma diferença entre o ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E existe uma diferença entre você exercer um ministério. Ministério não é para qualquer um. Ministério é para quem se dedica, é para quem abdica do pecado, é para quem renuncia à vida do pecado. Ministério é para quem tem compromisso. É isso que eu quero que você entenda. Faça a diferença no meio dos tais. Seja discípulo de Cristo. Pregue o verdadeiro evangelho. Sem que a doutrina falsa venha modificar aquilo que você aprende com Cristo. Que Deus possa te abençoar nesta manhã de segunda-feira. Uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. E antes de qualquer coisa, não esquece, inscreve-se aqui no meu canal. É de graça, não paga nada. Aciona o sino das notificações. Deixa o seu like, deixa seu comentário, que vai ajudar demais o nosso trabalho. É um trabalho que nós estamos iniciando para que nós consigamos aí monetizar e alcançar vidas, que nós trabalhamos com dependentes químicos, nós trabalhamos com moradores de rua, nós ajudamos creche, nós ajudamos centro de reabilitação, e eu conto com a sua ajuda. Então se inscreve aí no meu canal, compartilha esse vídeo com alguém da sua família, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e eu creio que Deus irá te abençoar poderosamente. Fique na paz, Deus abençoe. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Shalom.